Fala, mano, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode estar colocando os atalhos aí, né? A melhor forma, na verdade, de como você pode estar criando seus atalhos dentro do GIMP, tá? Para agilizar seu processo de trabalho, sua produtividade aí, beleza? Bom, eu vou abrir um projeto aqui só pra gente mostrar mesmo como fazer esses atalhos aqui na prática. Deixa eu só inverter aqui, eu acabei fazendo uma mudança aqui no GIMP, então todos os atalhos meus voltaram para o modo de PhotoGIMP, né? Aqueles atalhos do PhotoGIMP que você baixa. Se você não sabe como instalar ele, tem esse vídeo no meu canal aí que você pode estar acessando agora para estar vendo, né? Esse meu vídeo aí, você instalar o PhotoGIMP, que aí você já vai ter uns atalhos já pré-definidos aí que fica bem parecido com o Photoshop, tipo Ctrl T, né? Aqui que você pode redimensionar rapidamente a sua imagem. Bom, então vamos aqui diretamente para modo de camadas. Para a gente sempre ter que criar camada aqui é bem complicado, né, aqui no GIMP, porque tipo assim, quando você vai criar nova camada, ele sempre te gera essa janela aqui todinha para você ter que fazer as configurações e criar uma nova camada. Eu não gosto, né, eu prefiro apertar um atalho que ele vai direto criar minhas camadas. Então o que eu faço? Eu venho aqui editar, atalhos de teclado, e aqui eu coloco em nova camada. Aí tem uma pegadinha aqui, que é o seguinte, tá vendo aqui essa opçãozinha de nova camada, perdão, aqui em camadas, né, nova camada, e tem aqui nova camada, né. Ó, vou até colocar essa opçãozinha aqui de Ctrl J, só para você sacar uma coisinha aqui rapidinho. Deixa eu fechar aqui. Se você apertar Ctrl J, ele já cria automaticamente novas camadas. Você pode manter, se você quiser, mas eu prefiro, para mim aqui, minha produtividade, né? Eu prefiro colocar nessa opçãozinha aqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui, que ele acabou indo errado. Então, nova camada aqui, em vez de Ctrl J, eu gosto de colocar Ctrl, Alt e A. E aí eu salvo ele aqui. Então, quando eu apertar Ctrl, Alt e A, ele já cria automaticamente. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que ele... se por acaso no seu acontecer isso... Deixa eu vir aqui... se ele acabar vindo Shift junto, é porque você está ativado o Caps Lock. Então, só tirar o Caps Lock aí e colocar novamente o seu atalho aí, que ele vai salvar automaticamente. Então, assim que eu aperto Ctrl Alt A, ele já cria automaticamente. E para excluir camada, rapidamente, eu venho aqui em editar também, atalhos. Eu pesquiso por excluir camada, né? Deixa eu vir aqui, na verdade, em camada, que vai ficar mais fácil. Aqui em camada, e tem aqui, ó, remover camada. Então eu coloco Ctrl Alt X. Deixa eu colocar aqui, Ctrl Alt X, beleza, né? Eu vou deixar aqui direto, que aí eu vou passar algumas opções aqui que eu já gosto de deixar. Então, por exemplo, adicionar máscara à camada. Você pode vir, tem essas três opções aqui, a diferença é o seguinte. Essa primeira aqui, você vai adicionar uma camada, ele vai te perguntar o que você quer adicionar de camada, né? Qual a opção de máscara de camada. Eu gosto dessa opçãozinha aqui, ó. Layers Mask Add Last Values, que ele está dizendo o seguinte, que ele vai criar uma nova camada a partir da última opção que você criou, sua última camada, máscara de camada. Então, se eu colocar aqui Shift Alt E, para mim fica muito mais fácil. Então, eu salvo aqui. Então, olha só, agora Ctrl Alt X, eu excluo camada. Ctrl Alt A, eu habilito, né? Eu crio nova camada. Shift Alt E, eu crio uma máscara de camada a partir do meu último valor. Então, se eu vim aqui em camada aqui, ó, e eu colocar, por exemplo, cópias de camadas de cinza ou do melhor, seleção aqui, né? Então, vamos supor que eu selecionei isso aqui, aí eu vim cá e coloquei em seleção. Automaticamente, quando eu for criar novas máscaras, ele vai pegar a mesma configuração da minha anterior, beleza? E aí vai uma outra dica também, para excluir máscara de camada, eu gosto de colocar Shift Alt X. Então eu vou editar, atalho de teclado, máscara, deixa eu colocar camada, que aí eu vou pegar todas as opções aqui. Então tem aqui, ó, remover máscara de camada. Então eu coloco Shift Alt E. Opa, na verdade, Shift Alt X. Às vezes eu acabo me embolando também, mas basicamente é dessa forma que eu vou colocando os meus atalhos, tá? Para mim fica muito mais fácil eu trabalhar dessa forma, tá? É claro que basta você ver como é que fica melhor para você todas essas opções aí, tá? Aqui tem duplicar camada, Shift Ctrl D, tá? Eu geralmente gosto de colocar Ctrl Alt D, que eu acho que fica melhor, porque como eu estou nessa opção de Ctrl Alt e A para adicionar uma nova camada,
e para excluir o X e tal, eu prefiro manter sempre esse Ctrl-Alt para sempre quando for relacionado a camadas, tá? Eu acho que fica melhor. E Shift-Alt para opções de máscara, por exemplo, tá? Então, beleza, deixa eu ver outras opções aqui. Aqui, ó, novo grupo de camada. Esse aqui vai ser muito importante também. Então, como é que eu crio o grupo de camada? Eu venho aqui, Ctrl-Alt-G, que aí o G vem de grupo, né? Então, para mim fica muito mais fácil entender dessa forma. E tem outra opção que eu gosto de marcar também, que é essa opçãozinha aqui de, que é o excluir grupo de camada, né? Que aí às vezes você vai precisar excluir grupo de camada e tudo mais, então fica muito mais fácil. Acho que eu não estou encontrando aqui agora, mas tem essa opçãozinha que você pode pegar depois. Depois a gente vê essa opçãozinha aqui também, tá? Fica pra gente conseguir fazer isso muito mais fácil. Agora, vindo para opções de configurações, né? De imagem e tudo mais, deixa eu excluir essas camadas aqui. Aí, excluir aqui. Deixa eu criar uma nova camada. Então, deixa eu só importar uma imagem aqui, só pra gente poder trabalhar com alguma imagem aqui de cena, tá? Vou colocar essa daqui mesmo e vou redimensionar ela aqui, ó. Show! Redimensionei ela aqui. Tem essas opções de limites de camada. Tem um vídeo aqui que eu ensino tudo sobre camadas no GIMP e eu mostro sobre esses tal de limites, né, de camada. Como é que funciona aqui no GIMP, tá? No Photoshop também tem, mas a gente nunca percebeu isso lá, porque a gente trabalha diretamente na tela e tal. Aqui não, aqui você precisa aprender sobre os limites de camada, é praticamente obrigatório. Então, se eu vim aqui em visualizar e clicar aqui, ó, em exibir limites de camada, eu consigo ver essas linhas amarelas. Essas linhas amarelas quer dizer que é o limite da minha camada por si só. Cada camada tem seu próprio limite, tá vendo? Então, assim, se eu redimensionar aqui, ó, tá vendo que o meu limite ele vai na minha imagem toda? É porque exatamente é o limite inteiro da minha imagem, tá? Às vezes eu preciso trabalhar de uma forma muito mais rápida na hora que eu tô fazendo os recortes dos limites das minhas camadas. Então vamos supor que eu quero definir que essa área aqui vai ser o meu limite agora. Eu venho aqui em camada e eu posso clicar aqui nessa opçãozinha de cortar para a seleção, tá vendo? Ele vai, agora o meu limite de camada é aqui, né? Bom, a primeira é exatamente exibir limites da camada, tá vendo? Eu gosto de vir aqui e apertar o F, porque o F, assim que eu aperto o F, eu posso habilitar e desabilitar ao mesmo tempo, tá? Agora, vindo para as opções de guias, eu também gosto de colocar atalhos para as minhas guias. Então, se a gente vir aqui nessa opçãozinha de guias, ó, a gente tem todas essas opções aqui, correto? Então, tem nova guia por porcentagem, nova guia normal e tal. Então, as guias aqui que eu coloco é Shift, Alt, né, A, e aí eu tenho o X e também tenho o S. Então, se eu vim aqui editar atalhos de teclado, vou procurar aqui então guia. Então, ele tem aqui, ó, tem exibir as guias, né, Shift, Ctrl, T, eu posso manter ela mesmo, tá? E aqui em plugins, ó, tá vendo? Tem nova guia por porcentagem. Essa a primeira que eu vou habilitar é nova guias a partir da seleção. Eu clico nela, Shift Alt A. Remover todas as guias, eu coloco Shift Alt S, tá? Na verdade estava essa opçãozinha aqui marcada, mas eu vou na verdade reatribuir ela para a opçãozinha aqui de guias, tá? E a nova guia por porcentagem, eu coloco em Shift Alt S, tá? Que aí eu posso colocar tipo 50%, 100%, né, da guia e tudo mais. Essa nova guia aqui eu não coloco, não habilito ela, tá? Então eu vou clicar em salvar aqui. Tem essa opção de atrair para as guias, né, mas isso aqui eu ativo em outro lugar. Vou clicar aqui em fechar. Então agora se eu, por exemplo, quero duas guias, né, uma 50% e outra aqui na horizontal e na vertical, Shift Alt S, ele vai me abrir a caixinha de ferramenta, clico em OK, ele automaticamente adiciona minha guia. E a mesma coisa para a vertical, tá vendo? Dessa forma. Se eu quisesse, por exemplo, uma guia a partir dessa seleção aqui, Shift Alt A. Então ele vai criar todas essas guias aqui. Agora eu quero tirar todas as guias da minha tela. Eu posso simplesmente desvisualizar, que é Ctrl Shift T, né? Visualizar e desvisualizar. Agora se eu quiser só remover mesmo, Ctrl Alt X, pronto, removi todas as minhas guias da minha tela, beleza? Então esses atalhos aí ajudam demais aí na nossa composição. E agora para configuração de imagem, né? Deixa eu vir aqui arrastar novamente essa imagem aqui. Agora, o que eu vou fazer? Tem
atalhos que a gente mais utiliza, né? Então, Ctrl M, por exemplo, a gente habilita curvas, que a gente pode editar aqui diretamente, ó, tá vendo? A nossa imagem. E aí eu utilizo muito também essa opçãozinha aqui de matiz e saturação. Então eu posso vir aqui em atalhos de teclado e colocar aqui matiz, aí tem aqui ó, matiz e saturação. E coloco a opçãozinha de Ctrl Y, tá? Tem a opçãozinha de preencher com cor de frente, mas eu vou reatribuir ela para cá, tá? Para mim ficar melhor. Clique em salvar e aí, como ele está nessa sequência, eu posso habilitar outras opções rapidamente também. Olha lá, matiz e saturação aqui. Então posso mudar a matiz, aumentar a saturação e tudo mais. Beleza? Clicar aqui só pra gente ter uma imagem aqui. Então vamos supor que eu utilizo muito níveis também. Então eu coloco aqui, ó, venho aqui editar, atalhos de teclado, níveis. E aqui eu coloco Ctrl ponto e coloco para atribuir ao teclado. Então, quando eu vim aqui e clicar em Ctrl ponto, eu abro rapidamente os meus níveis. Então olha só, para você ter uma ideia de como eu edito as minhas imagens assim, dessa forma, tá? Fica muito mais rápido, muito mais prático, tá? Pra gente fazer dessa forma. E tem outros atalhos que já vem junto, né? Então, você quer trocar rapidamente aqui os planos de cores do GIMP, você pode apertar o D, tá? Que ele muda, o X na verdade, que ele muda automaticamente. E o D, ele volta para as opções preto e branco normal. Vamos supor que você tem aqui o vermelho. E nessa de cá você tem o roxo aqui, né? Mais ou menos. Se você apertar o D, ele volta para a original, beleza? E o X, ele alterna as cores. Então você está com o pincel aqui, e aí você está pintando aqui, né? Por exemplo, aí você quer trocar a cor rapidamente, você troca ali dessa forma, te ajuda demais, beleza? Agora outra opção bem interessante aqui, que esse eu indico demais você fazer, que é você vir em editar, preferências, e aí você vem nessa opçãozinha aqui ó, de controles de entrada. E aqui em Main Mouse, você pode atribuir alguns atalhos que vão te ajudar demais na hora que você está fazendo as suas edições. Então eu vou clicar 2 vezes aqui nele, tá? Então a primeira coisa vou deixar essa janela aqui do lado, mais ou menos aqui, e essa aqui. Aqui você tem algumas opções que você já pode atribuir para o seu teclado. Uma delas, por exemplo, que eu já faço é Alt mais Scroll do mouse para cima. Então eu seleciono essa opçãozinha aqui, e agora eu venho aqui ó, nessa opçãozinha de ferramentas, e eu vou procurar por essa opçãozinha de tamanho da ferramenta. Então que ele está aqui ó, Tool Size Decrease, e tem o Increase, tá? Increase é para subir e Decrease para descer. Então tem 3 opções que eu posso fazer. Como eu coloquei para rolagem Alt para cima, então eu vou colocar Increase, tá? Então eu vou vir aqui em aumentar. Então tem essas 3 opções. Essa daqui, aumentar em 1, ele vai aumentar sempre em 1 pixel por 1 pixel. Então ele, na minha opinião, ele aumenta muito devagar. O relativo, ele vai fazer em relativo à sua composição. Seria mais fácil mostrar, na verdade, porque essa aqui é um pouco complicada de você aprender. Eu vou atribuir aqui Alt para cima com essa opção. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor. E Alt para baixo, ó, aqui ó, rolagem para baixo. Eu vou colocar aqui em Decrease, em relativo também. Essa eu não curto muito, tá? Já tentei várias vezes me adaptar a ela, mas eu não consegui me adaptar. Então aqui ó. Assim que você clicar 2 vezes, você pode vir em OK. E aí quando você selecionar o seu pincel, com o Alt segurado do seu teclado, para cima você aumenta e para baixo você diminui. Só que tá vendo que ele aumenta e diminui muito grande, muito alto, ó? Você não consegue ter um controle melhor da sua composição, tá vendo? Ele aumenta, ó, olha lá, de 600 aqui, ó, se você observar aqui, ó, de 600 ele pula já para 2500, 1250. Ou seja, você não tem um controle melhor. Então eu vou vir aqui em editar preferências. E agora eu vou vir em controle de entrada, Main Mouse. E aqui agora, em vez de relativo, eu prefiro, já vou até passar logo para você, eu prefiro esse em 10. Porque o em 1 ele demora demais para você aumentar, tá? Então eu clico aqui 2 vezes, fecho. Na verdade deixa eu atribuir logo o outro também, né? Alt para cima e Alt para baixo aqui. Vou colocar em 10, tá? Clique OK. Agora, olha só como é que ele fica melhor para você aumentar o seu mouse diretamente na tela, beleza? Agora, outra opção bem interessante também é o seguinte, se você vir aqui, tem muita gente que não gosta de ficar mudando atalho, mas, cara, sério, para mim facilita demais. Então, ó, rolagem para cima com Shift. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes. A ferramenta que eu gosto
é desse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para você. Eu estou selecionando aqui rolagem para cima com Shift, né? Então, o Shift eu gosto de aumentar a rotação do meu pincel. Então, eu vou descer aqui para baixo e vou colocar essa opçãozinha aqui, ó, de... Cadê? Aqui tá o tamanho, né? Opacidade, tem a dureza, tem a força, né? E aqui para cima tem a proporção e o ângulo, né? No caso, a gente vai mudar o ângulo. Eu gosto de colocar aqui, como tá o Shift para cima, eu coloco em aumentar em 15 graus. Eu habilito essa opção e já vou de quebra aqui já te mostrar o Ctrl também. Ctrl eu gosto de colocar o achatamento do pincel. Então eu venho aqui, que no caso seria a proporção, né? Então eu venho aqui aumentar em 1. Aqui, ó, dessa opçãozinha. Ctrl para cima. Cliquei 2 vezes, show. Agora só basta eu atribuir para o Shift também, né? Vou vir aqui para baixo e eu mudei o ângulo, né? Ali. Agora seria o Decrease para baixo. Esse aqui, ó. Clico 2 vezes e no Ctrl eu vou lá na opçãozinha de proporção, diminuir em 1, beleza? Cliquei 2 vezes aqui, show de bola. Você pode mudar essas outras opções, tá vendo? Ó, tem rolagem para esquerda com Shift Alt, Ctrl Alt, isso aí vai se você tem esse mouse top aí, aí dá para você utilizar. Tá? Mas para baixo aqui para cima tem todas essas opções. Tem essas outras opções aqui também, ó, que você pode reatribuir para o seu projeto, tá bom? Clica aqui, fechar e OK. Agora, ó, Ctrl, eu mudo a proporção, tá vendo? Ó? Se eu segurar o Ctrl, eu mudo a proporção do meu pincel, ó, dessa forma. E o ângulo, Shift. Tá vendo como é que você muda o ângulo automaticamente do seu pincel? Então, se você pintar aqui, ó, você pode fazer umas coisas bem interessantes com o seu mouse. Show? Mano, então essas aí são as configurações que eu utilizo aqui para mim poder aprimorar meus trabalhos aqui, meus projetos, tá? Se você curtiu aí, deixa o seu like, tá? E se inscreve no canal se por acaso você não é inscrito ainda. Beleza? Eu fico por aqui e até a próxima aí. Valeu!